Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Nesta aula pública sobre diferenças sim, desigualdades não. Quero convidar para fazer parte da mesa o vereador Moacir da Silva, presidente da Comissão de Educação e Cultura e Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de São José. A professora doutora Lucena Daualba, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Janaína Amorim da Silva, historiadora da diversidade e coordenadora de programa de étnico-racial do município de São José. A professora Maria Francisca Rodrigues, pedagoga e coordenadora do setor de educação especial do município de São José. A senhora Margarete Sandrini, diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de São José. A senhora Selma Davi Lemos, representando a Gerência de Educação do Estado de Santa Catarina, aqui do município de São José. Esta aula pública faz parte de uma mobilização mundial que tem por objetivo sugerir que governantes de todo o mundo cumpram os acordos internacionais na área da educação, entre eles o programa Educação para Todos. Sabedores que a escola é um dos principais agentes responsáveis por manter e alimentar as discriminações por raça, gênero, etnia, renda, orientação sexual, diferenças físicas e deficiências, mas também nas interações e práticas cotidianas que ocorrem em seu interior e que estão presentes na sociedade, estamos propondo nesta aula pública socializarmos conhecimentos que serão debatidos a seguir por nossos palestrantes, com o objetivo de construir uma educação livre de discriminação em nossa sociedade e que a escola possa influenciar positivamente neste processo. Para darmos início efetivamente aos nossos trabalhos nesta noite, chamamos a professora Fabrícia Brito, atriz e contadora de história da Rede Municipal de Ensino de São José, que irá declamar a poesia Vozes, Mulheres, de Antônia Conceição Evaristo, de Minas Gerais. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias. A minha voz ecoa versos perplexos, versos de sangue e fome. A voz de minha filha ecoa todas as vozes, mudas e caladas. A voz de minha filha ecoa o fato e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. Obrigada, educadora Fabrícia Brito, pelo seu encanto aqui com a poesia. Convidamos agora a professora doutora Lucena Daualba para usar a tribuna e fazer a exposição da fala dessa noite. Quero esclarecer que é diferente da reunião pública que aconteceu às 17 horas. Essa aula pública, vamos estar apenas ouvindo as nossas palestrantes, né? Tanto a doutora Lucena quanto as educadoras da rede municipal, que irão demonstrar para nós o trabalho que está sendo desenvolvido na Rede Municipal de Ensino de São José. Professora Lucena, está com a senhora.
Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria que eu aceitei o convite para estar com vocês nessa noite e poder compartilhar aquilo que eu venho construindo em mim nesses muitos anos, já 30 anos de magistério nas escolas públicas, antes na escola estadual e agora numa escola pública federal, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria de uma água aqui para mim, por favor. Obrigada. Como uma aula pública, então, vou me comportar como uma professora, tendo um seleto grupo de alunos e alunas neste momento. Eu preparei 2 apresentações, que eu tenho, então, a minha colega, ela vai me auxiliar. Primeiro, uma apresentação que é o Zoom. E aí eu gostaria que nós prestássemos atenção às imagens e depois eu vou fazer uma fala sobre as imagens. Seria possível apagar as luzes daqui da frente, não? Então, na verdade, essas imagens eu não gostaria de falar. Elas estão sendo passadas na televisão, não é possível. Então, as pessoas estão vendo. Muito bem. Agora eu gostaria que a gente passasse de novo, por gentileza, e após, então, eu vou começar a falar sobre as imagens. Elas perderam bastante da qualidade em função da luz, né, da iluminação, que é impossível por conta deste espaço. Este é uma apresentação de um livro que se chama Zoom. Então, nós vamos na primeira imagem. O que é essa imagem? E as sucessivas imagens, elas vão nos dando conta de entender aonde está esta imagem. Que lugares são esses? E, a partir de uma imagem, a multiplicidade de cenários que nos possibilitam ver que a vida ela é múltipla, né? Que uma imagem é ela mesma e milhares de imagens. E eu trouxe essa imagem como uma possibilidade de a gente pensar aonde nós nos encontramos neste exato momento em que estamos aqui conversando. Nós estamos lá no início, na crista do galo, estamos lá junto com aquele índio que está vendo televisão, um índio americano, ou estamos entre os povos das ilhas polinésias, ou estamos na estratosfera. Em que lugar nós nos posicionamos? E somos nós que nos posicionamos ou nós somos posicionados? Então, a minha fala, agora eu peço para a gente começar outra apresentação, a partir do tema proposto, então. Volta no início, por gentileza. Como professora, eu estou acostumada a eu mesma manipular os equipamentos, daí eu vou fazendo as idas e vindas conforme isso. Na primeira imagem, que é a imagem, né,
vereadora da campanha, né, mundial e nacional. Como eu não tive acesso à imagem que foi produzida para o município, então eu fiz uso, né, desta. Escola, diferença sim. Pode passar. Diferença sim, desigualdade não, por uma educação escolarizada, livre de discriminações. Eu fiz questão de passar o escolarizada, porque nós estamos nos referindo a uma espécie de educação. Como dizia Paulo Freire, nós nos educamos em convivência. Este momento aqui é um momento educativo para todos nós e todas nós. Eu estou aprendendo ao falar para vocês, e vocês estão aprendendo ao falar comigo, e nas nossas intervenções nós vamos nos constituindo. Então, a minha fala é modesta e ela se situa no âmbito da escola. Como no âmbito da escola a gente pode criar as diferenças que podem se transformar em desigualdades ou não. E isso nós vamos ver se eu consigo, né, argumentar sobre ela. Então, a construção escolar das diferenças. Na escola, nós produzimos as diferenças, nós produzimos distinções e produzimos desigualdades. Muito embora nós tenhamos um discurso de que nós gostaríamos de não produzir tudo isso. Mas eu pretendo apontar como eu vejo que nós produzimos essas diferenças e desigualdades, porque me parece que, ao localizar as várias possibilidades de produção das desigualdades, nós podemos nos munir de argumentos, de práticas, de atitudes que nos levem a desconstruir essas práticas. Então, no meu entendimento, é preciso, num primeiro momento, no olhar, então eu volto ao zoom, eu preciso localizar como eu me insiro nesta produção de diferenças e em que medida eu também posso, então, partilhar de um movimento de desconstrução dessas desigualdades. Vamos, então, passear pela escola e perceber que a escola começa separando os sujeitos. Separa entre os de dentro e os de fora. Aos que estão dentro há uma intervenção, um investimento, e aos que estão fora há outro tipo de investimento, e eles são posicionados de modos diversos. Né? Nessa separação interna, ocorre uma série de classificações, de ordenamentos, de hierarquizações, que vão posicionando os sujeitos desde a educação infantil. Se a criança entra com 3 meses, ela já começa a ser posicionada, até o período que ela estiver na escola, seja ela nos níveis de ensino em que a criança estiver. Seja na educação infantil, passando pelo ensino fundamental, médio e o ensino de 3º grau. Como se dá, né, essas separações e essas distinções? Nós podemos dizer que, num primeiro momento, ela se dá pelas temporalidades. Nós dividimos os sujeitos, adultos e crianças, e eu vou estar considerando aqui não só os estudantes, mas os estudantes e os profissionais. Né? Todos os pais e familiares, toda a comunidade que perpassa o interior da escola. Nós também podemos separar os sujeitos pela religiosidade, nós separamos pela classe social, nós separamos por gênero, por raça, etnia, e também pelos nossos padrões de normalidade que nos levam a supor que os outros, os que não são normais, são deficientes. Todos esses, né, são marcadores identitários que nos posicionam. Né? Então, nós podemos ser posicionados por gênero, classe social, religião. Então, que seriam marcadores identitários? Eu me imuno da citação de Alfredo Veiga Neto, que é um professor, doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos explicita, então, que os marcadores identitários são aqueles símbolos culturais que funcionam para diferenciar, agrupar, classificar, ordenar, inscrevem-se fundamentalmente no corpo. É, sobretudo, no corpo que se tornam manifestas as marcas que nos posicionam. Ser ou não ser baixo, negro, magro, loiro, deficiente, etc.
ter ou não ter tal ou qual sexo, língua, etc. Partilhar ou não partilhar de tal ou qual costume, tradição, território, classe social, etc. Essas marcas, cujos significados não são estáveis, nem têm a mesma importância ou penetração relativa, combinam-se e recombinam-se permanentemente entre si. E é principalmente no corpo que elas se tornam visíveis. Então, eu fiz um ensaio de posicionamento para que a gente, então, perceba como é que se dá isso. Então, vamos supor como nós posicionamos diferente um homem branco, rico, heterossexual, professor, eu poderia pôr vereador, poderia pôr engenheiro, médico, né? De um homem branco, rico, homossexual, professor. Uma mulher branca, rica, heterossexual, professora, e uma mulher branca, rica, homossexual, professora. Um aluno branco, rico, deficiente, um aluno branco, rico, deficiente. Então, vejam que a mudança de apenas um marcador identitário já posiciona esse sujeito de uma maneira diferente. E nos faz com que nós nos relacionemos com esse sujeito de modo diverso, em função de como nós percebemos esses marcadores identitários, do valor que nós atribuímos a esses marcadores identitários. Então, como é que é a minha pergunta? Assim, como é que nós nos posicionamos agora? Eu, uma mulher branca, né, professora, posso incluir o marcador de idade, né, e outros que vão me posicionando e me fazendo, por exemplo, estar aqui nesse momento sendo referida como professora, doutora, Lucena da Laubert, teria um outro posicionamento se fosse apenas uma professora graduada, né? Porque nós entramos no mundo e nós aprendemos a classificar os sujeitos. Todos nós aqui nessa sala estamos, no momento, nos classificando, né? Em função daquilo que nós estamos observando. Mesmo que eu não converse assim, individualmente com algumas das pessoas que estão aqui, cada um de nós vai voltar para casa e vai contar o que aconteceu aqui e vai posicionar os sujeitos, né? Vai posicionar dizendo que, né, tinha tantas pessoas, elas eram altas, baixas, gordas, magras, negras, brancas, mulheres, homens, né? E isso é muito bonito e muito rico, dependendo de como nós nos relacionamos com essas distinções. Então, na verdade, a escola, ela foi, no seu nascedouro, para que existiu a escola, né? Ela existiu para civilizar a barbárie, ela passou a existir, né? Num momento histórico em que os nobres não precisavam de escola porque os filhos tinham os seus preceptores, os seus, né, professores em casa. Então, a escola ela surgiu justamente para fazer as distinções, para ordenar, para classificar, e nesse fazer cotidiano da escola, ela garante e produz diferenças. A escola produz diferenças desde a sua arquitetura, os espaços internos e externos e o modo como os corpos transitam por esses espaços, pelo currículo, e o currículo é muito mais do que a grade curricular, né? O currículo entendido como toda a organização dos tempos e espaços escolares, como é que nós organizamos, nós profissionais na escola, desde o servente, a merendeira, os professores, gestores, equipe pedagógica, como é que nós organizamos e compartilhamos esse espaço. Os regulamentos que nós criamos na escola, os processos de avaliação, eles produzem muito mais diferenças, né? E, no geral, com exceções, é claro, nós produzimos na escola muito mais cerimônias de degradação do que de elevação, ao classificar os sujeitos com notas, com atributos, né, elogiosos ou não, na maioria das vezes não, né? Nós vamos produzindo as diferenças. Então, nós poderíamos dizer que, na escola, todos os símbolos, os códigos
que se mostram pela decoração dos espaços, os quadros, os cartazes, as estátuas, né? Que tem um cunho religioso, político, cívico. Eles servem como modelos para que nós possamos nos reconhecer neles, ou então seguir, se é que nós não nos reconhecemos nesses modelos, né? Aqui mesmo no espaço da Câmara nós temos muitas imagens, né, que reverenciam os que nos precederam e que querem dizer alguma coisa. Eles estão intencionalmente colocados nesse espaço, e na escola também, né? Então, toda essa arquitetura, essa decoração dos espaços, ela informa o lugar dos sujeitos, ela posiciona os sujeitos. A disposição dos corpos, porque tem lugares na escola que são os lugares em que entram determinadas pessoas e não outras. Nós demarcamos os lugares, não é mesmo? Tem a sala do diretor, que alunos entram quando alguma coisa muito distinta aconteceu. Ou por demais elogiosa, ou por demais vexatória, e que faz com que o sujeito, o estudante, possa adentrar esse espaço. Não é mesmo? Então, nesses espaços, nós vamos aprendendo a ver, a ouvir, e os nossos sentidos vão sendo treinados. Porque não basta o nosso olho estar perfeito para que nós saibamos ver. Porque a gente aprende a ver determinadas coisas e não outras. A gente aprende a ouvir determinadas coisas e não outras. Nós vamos aprendendo a falar, a sentar, a andar, no modo que a nossa sociedade ocidental convencionou que é o correto. Há um modo, e aí é um modo correto de sentar, falar e andar para meninos e para meninas. Então, vem aí a distinção de gênero, né? Nós aceitamos que meninos sejam destrambelhados, entre aspas, né? Que derrubem as coisas, mas as meninas, a gente já fica, quando uma menina tem esse comportamento, que tipo de fala nós fazemos? Nossa, mas como? Se fosse o fulano de tal, eu até entenderia, mas você, fulana, muito me admira que tem este comportamento. E aí nós vamos construindo um corpo generificado, né? Um corpo que tem um gênero e que nós localizamos, que tenha que ter toda uma distinção de comportamento, gênero feminino, delicado. Então, como é que a gente constrói a delicadeza feminina, né? Todos esses comportamentos, essas nossas atitudes, essas práticas pedagógicas cotidianas vão se incorporando, né? E eu fiz questão de colocar o incorporando para a gente perceber que tudo passa pelo nosso corpo. Embora na escola a gente ache que o corpo, na maioria das vezes, é um mero transporte de cérebros, né? Porque na escola a gente precisa de cérebros e a gente adoraria que fossem apenas cérebros brilhantes para que não nos dessem muitos problemas, não é mesmo? E aí nós vamos sendo inscritos na ordem das coisas. O que quer dizer isso, né? Inscrever na ordem das coisas, essa é uma fala do Michel Foucault, filósofo francês, né? Que tem uma vasta produção de pesquisa e é um dos autores em que me apoio para fazer as leituras que faço de mim mesma e das pessoas que me cercam, e do ambiente onde eu trabalho, e da cidade onde eu vivo, né, e das relações que estabeleço e que estabelecemos entre todos nós. Mas, voltando para a escola, então, esta ordem das coisas é o quê? A normalidade, aquilo que a gente acha que é normal e que a gente vai aprendendo na escola que seja o normal, que é o certo, que é o errado. Como é que acontece isso? Nós somos capturados, somos quem? Nós, os profissionais, os estudantes, os familiares e todas as pessoas que se relacionam com a escola, somos capturados por discursos científicos. O discurso médico, o discurso psicológico, jurídico, religioso, filosófico, enfim, de todas as áreas da ciência constituída que nos referendam, é o que a gente chama para
para dizer que o nosso comportamento está certo. Não, a gente faz assim porque diz a medicina, né? E a psicologia, quando classifica os sujeitos deficientes mentais, moderados, né? Enfim, todas aquelas classificações que nós temos, e cada uma dessas classificações vem com um script. E a gente vai olhando o sujeito segundo aquele discurso e vai fazendo com que esse sujeito tenha vários posicionamentos. É assim como uma mãe faz quando tem o bebê. Quem é que conhece o livro do Dr. Delamare? Né? A gente pega no livro do Dr. Delamare, é um manual, né, que agora ele está bastante divulgado, que as mães pegam e lá tem assim, o primeiro mês, o que o bebê pode fazer, ou que deveria fazer. E o segundo mês, assim, a gente mesmo tendo toda uma leitura que não quer classificar, vai lá e fica olhando, dá uma olhadinha e daí vê se ele já falou, se ele já andou. E assim a gente vai classificando o filho da gente, preocupado. Mas eu tive a felicidade, eu como mãe, de conseguir entrar em contato com uma pediatra muito legal que me falou o seguinte: quando os bebês não fazem o que está no manual, é muito legal porque os bebês não leem os manuais. Aí eles se dão o direito de se comportar como eles quiserem. Né? E aí nós temos na escola, então voltando para a escola, todos os manuais que nos ajudam a nos classificar. Que manuais são esses? Os livros didáticos, por exemplo. Os livros didáticos contêm uma infinidade de imagens, de textos, que vão posicionando os sujeitos. Né? Nessas imagens de gênero, como é que o homem e a mulher são representados nos livros didáticos? O pai e a mãe, o vô e a avó, que tipo de corpo, né? Em que situações eles aparecem, né? A etnia, a classe social, a família. Eu costumo brincar que nos livros, agora, claro, a gente já tem muito mais acesso a livros que estão mais politicamente corretos, diríamos assim. Né? Mas, no geral, é a família margarina. Sabe a família margarina? Aquela família que acorda de manhã, que aparece nos comerciais, todo mundo bonito, bem de saúde, a mesa farta, tudo limpinho. E é esta família que se torna o padrão, que faz a referência nossa para dizer que nas escolas, as famílias de certos alunos são desestruturadas. O trabalho, né? Como é que os tipos de trabalho, os diversos tipos de trabalho aparecem nos livros didáticos? Que tipo de valoração aparece para esses trabalhos? Como é que aparece o espaço público e o espaço privado? E as mulheres e os homens nesses espaços? Geralmente aparece o homem no espaço público, em situação de comando, e a mulher no espaço doméstico. Não dá para nem dizer privado, é doméstico mesmo. Né? O que leva aos estudantes, quando a gente na escola pergunta: o que a sua mãe faz? A minha mãe não trabalha, ela só fica em casa. Né? Então, que valorização é essa do trabalho doméstico? Então, aí vamos construindo diferenças que podem se transformar em desigualdades, lembram, é o tema da nossa conversa, ou não. Na escola, então, nós vamos fabricando uma identidade escolarizada, de pessoa inteligente ou não, de bom aluno, boa aluna ou não, dependendo de como esse sujeito se comporta naquele manual que nos é colocado como sendo o bom aluno ou inteligente. E envolvido nessas aprendizagens, nós todos que estamos aqui já passamos por vários bancos escolares, vários níveis de ensino, e sabemos muito bem das marcas que nos deixaram esses espaços. Essas aprendizagens, todos respondem. Né? Muitos reagem de diversas maneiras, porém a maioria assume e se enquadra e se conforma naquele modelo que no qual é investido. E há aqueles que recusam. Mas o que acontece com os que recusam? Os que recusam esse script são colocados fora da ordem. Lembra que anteriormente eu tinha colocado a ordem das coisas. Os que recusam esse script pré-determinado são vistos como fora da ordem e classificados como violentos, como indisciplinados, como deficientes mentais. Né? E nós vamos atribuindo, então, uma série de outros adjetivos
que vai configurando esse sujeito no espaço escolar. E aqueles que ousam cruzar as fronteiras podem, muitas vezes, serem negados, silenciados, ignorados. Muitos são os comportamentos dos outros que estão convivendo com esse sujeito que teve a audácia de se colocar contra uma coisa que é tão... Imagina, ir para a escola, aprender, se transformar em um sujeito competente, de boa família e tudo mais. Então, com tudo isso, a gente pode... Eu penso que eu estou conseguindo colocar como na escola nós produzimos as diferenças nas práticas cotidianas, nas rotinas, nos gestos, nas palavras, né? E aí a minha argumentação, então, é que nós temos, né, aos que já fazem muito bem isso e aos que precisam começar a desconfiar do que é natural. O que é natural? O que é natureza? Quem construiu tudo isso? Então, nós precisamos problematizar a linguagem, e a linguagem aqui tomada como comunicação e não apenas como fala, né? Quais são os vários tipos de linguagem? E aí começam, né, trazendo mais a questão para a educação especial. Na medida em que nós aprendemos que linguagem é fala, e tão somente a fala, os que não falam são outros, são os de fora, estão fora da ordem. Tem um exemplo bastante interessante de uma criança surda, que, pequenininha, quando começou a brincar com o vizinho, né, a vizinha, ela chegou em casa e relatou para a mãe, que também era surda, que ela tinha ficado muito, muito, muito assim, estarrecida, porque a vizinha era diferente, ela era deficiente, ela falava. Então, veja um outro lado, né? Nós, se fosse o contrário, a menina que falava ia dizer, nossa, mas diferente, ela não fala, ela é deficiente. Então, esses relatos são interessantes para a gente ver que nós somos o outro dos outros. E o que isso determina e como é que se dão as nossas relações, tendo isso em mente. Então, problematizar a linguagem e escutar na escola o que é dito, e, principalmente, o que não é dito. O que não é dito porque não pode ser nomeado. E que, quando é nomeado através da gozação, dos insultos, da adjetivação, como alguém mesmo que está fora do lugar, para localizar esse sujeito como alguém que não deveria estar lá. E, se quiser estar, que se enquadre o mais rápido possível na ordem das coisas. Esses processos de ocultamento, de silenciamento, visam garantir a norma, garantir a normalidade. E aí, na escola, a gente se embasa muito em pesquisas, em teorias, mas nós precisamos começar a questionar também as pesquisas e as teorias. Pesquisas que têm uma matriz heterossexual, que tem uma matriz eurocêntrica, que significa tomar a Europa como o centro do mundo, como a referência. A gente não vive dizendo, e aqui no Brasil é um horror, se eu estivesse no primeiro mundo, como se o primeiro mundo... Então, olha a valoração que a gente atribui ao nosso país e a outro país. Então, são um monte de referências que vão construindo, vão nos constituindo, vão nos fabricando, E essas pesquisas, elas são construídas em função do olhar do pesquisador, e não causa espanto a vocês, a mim causa espanto que a cada momento a gente ouve falar de uma mesma coisa de jeitos diferentes. Vou tomar um exemplo bem prático aqui, aliás, 2. Quantos de nós já ouviram falar que chocolate faz muito mal à saúde? Porque pesquisas do fulano de tal, do instituto tal, revelaram que faz e acontece. Na semana seguinte, a gente ouve uma outra pesquisa de uma pessoa também muito idônea, que atesta que, devido às suas investigações, o chocolate faz muito bem à saúde. E assim, a cerveja, e os isso, e os aquilo... Se
é isso. Para mim, eu tomo como um parâmetro para perceber que, se isso acontece, é porque as coisas são construídas, e elas são construídas em função dos olhares, volto lá para o Zoom, que os pesquisadores têm ao fazer as suas pesquisas, e os interesses que eles têm com o resultado dessas pesquisas, né? Esse esquema binário que a gente vive, o que é um esquema binário? É um esquema de pensar dia, noite, claro, escuro, homem, mulher, branco, negro. Vocês viram que é sempre binário, e ao primeiro termo sempre se classifica numa ordem hierarquicamente superior. Homem, mulher, branco, negro, indígena, enfim, né? Adulto, criança. Então, vamos fazendo um exercício, eu não vou citar todos, mas a gente vai lembrando, né, como essa visão binária posiciona diferentemente os sujeitos. E posiciona os normais e os deficientes de um modo diverso, e que vai construindo esses sujeitos numa carreira moral de sujeito deficiente, seja ele deficiente mental, físico, auditivo, cego, enfim. Todos os que estão fora da ordem. Já dizia o Caetano, alguma coisa está fora da ordem. Então, no meu raciocínio, na minha linha de raciocínio, são as práticas cotidianas, são os comportamentos que ocorrem nos espaços, e aí eu estou me referindo especificamente mais à questão escolar, que nos transformam nos sujeitos que nós estamos hoje, né? E aí eu penso que é importante a gente compreender as relações que nós estabelecemos para entender como nós nos posicionamos e posicionamos os sujeitos que estão entre nós. Muitos que aqui estão poderiam pensar, nossa, a doutora Lucena vai falar sobre as diferenças na escola, e ela vem da área da educação especial, então, certamente, ela vai falar das políticas públicas, das declarações, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e passando por toda a legislação, e nos fazendo entender quais são as classificações na área, enfim. E eu tenho procurado fazer uma prática diferenciada. E me embaso em alguns autores, e para este momento eu trouxe a Guacira Lopes Louro, que fala num livro muito interessante dela, ela coloca o seguinte, porque ela faz também tudo isso falando de educação, gênero e sexualidade. E como ela fala do cotidiano, ela diz, eu procurei me voltar para as práticas rotineiras, mais do que para os discursos legais, as diretrizes pedagógicas ou as teorias educacionais, não por considerar que esses deixem de estar atravessados também pelas distinções de gênero, etnia, classe ou sexualidade. Se acentuei as práticas comuns, foi por supor que prestamos pouca atenção à eficiência da normalização cotidiana, continuada, naturalizada. E aí eu me reporto aqui ao Bertolt Brecht, né, que tem um poema muito interessante que fala, nunca diga isto é natural, né, porque nada é natural, tudo é construído. E se tudo é construído, podemos sempre construir de modos diferentes, né? Também trago aqui o Alfredo Veiga Neto, novamente, eu já o citei, que ele fala o seguinte, se quisermos pensar dentro do nosso tempo, na busca de um mundo mais justo e feliz, teremos de colocar no equacionamento dos nossos problemas uma maior clareza acerca das novas práticas espaço-temporais a que estamos submetidos e às quais estamos submetendo nossos alunos dentro e fora da escola. Então, que práticas são essas no cotidiano que nós estamos vivendo, com toda essa visibilidade que nós temos de tudo, né? Nós praticamente vivemos um grande Big Brother, né? Porque a gente sabe de tudo, todo mundo está com o celular, capturando imagens para mandar para todos os veículos de comunicação, né? Às vezes, eu lembro que no terremoto do Chile, eu fiquei muito espantada com as imagens, o sujeito, ao invés de se proteger, estava procurando ser o primeiro a mandar para uma rede internacional uma imagem, né?
Então, vamos começar a nos preocupar, nós, família, nós, profissionais na escola, que práticas são essas que nós estamos submetidos, porque nós também estamos, e aqui nós estamos submetendo nossos filhos, nossos companheiros, maridos, namorados, né, pais, tios, né, e toda a comunidade na cidade. Né. Enfim, para concluir a minha fala, eu quero fazer referência agora, vou para a área da literatura, e chamo aqui o Guimarães Rosa, né, o Rio Baldo, do Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas é um livro, um romance do Guimarães Rosa, que tem um jagunço que fala sobre o sertão, e um jagunço que conta tudo o que ele aprendeu na vida, vivendo na dureza da caatinga no sertão. E, lá, entre as muitas falas maravilhosas que eu considero neste livro, tem uma que o Rio Baldo diz o seguinte: mire e veja, o importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, que elas afinam ou desafinam, porque ainda não foram terminadas. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Essa é a minha breve fala para o momento, né? Espero que eu tenha, né, contribuído para que as nossas reflexões se ampliem. Muito obrigada. Muito obrigada, professora doutora Lucena Daulaba. Faz refletir a questão da importância de nós respeitarmos as diferenças que estão postas dentro das nossas unidades de ensino. Muito obrigada. Pode tomar assento aqui, doutora. Passo a palavra agora para o vereador Moacir da Silva, que precisa estar se ausentando nesse momento. Eu só queria parabenizar, e eu confesso para vocês que passou um filme e eu me senti assim extremamente provocado e eu acho que eu sou um construtor de desigualdades. Já vou começar lá em casa a dar uma olhada, porque quando se trata de rotinas, é impressionante que a gente realmente observa a construção que nós estamos fazendo e aí percebemos da necessidade de ressignificar e reconstruir, né? Isso é importante. Então, eu diria que a senhora atingiu o seu objetivo plenamente, né? Até dentro da nossa brincadeira, mas mesmo de uma maneira bastante inocente ou não inocente, nós percebemos o quão nós somos, primeiro, não diria massa de manobra, mas estamos dentro de um sistema que vai também nos moldando, nos classificando, nos rotulando, e nós acabamos replicando esse modelo na nossa casa, por mais cuidado que muitas vezes nós temos, e da nossa casa passa para a nossa rua, da nossa rua para o nosso bairro para a nossa cidade para o nosso estado, e aí está a realidade que a gente está vivendo, cheia de desigualdades, diferenças. Nós somos diferentes na nossa Constituição própria, nascemos diferentes, nenhum igual ao outro, e isso é a maior riqueza que nós podemos colocar para evidenciar. Por outro lado, ela muitas vezes é o que nos afasta, é o que nos torna tão seletivos e tão bestialmente tolos frente à realidade da humanidade, que é mais rica, né? Então, parabenizar a professora, pedir desculpas, eu tenho uma reunião no bairro, na verdade era às 19h30, eu estou atrasado um pouquinho, porque era extremamente rico aqui a participação, e agradecer e nos colocar à disposição. Obrigado. Obrigada, vereador. Passo a palavra agora à educadora Janaína Amorim da Silva. Ela é historiadora da diversidade e coordenadora do programa da étnico-racial do município de São José. Por favor, Janaína, pode ocupar a tribuna. Certo. Boa noite a todas e a todos. Acho que eles vão conseguir reorganizar, porque a ordem era uma outra. Vai dar certo a equipe técnica de suporte. Certo. Então, como
vereadora Mary já me apresentou, eu me chamo Janaína Morim, sou professora de História efetiva na Rede Municipal de Ensino de São José, trabalho como educadora desde 94. E na Rede Municipal de Ensino de São José, eu tenho a responsabilidade de coordenar um programa da diversidade étnico-racial, prestando uma assessoria dentro das nossas possibilidades às nossas unidades de ensino, infantil, fundamental, EJA. E vemos aqui nesse momento, né, agradeço à vereadora Mary por aceitar o convite de prestigiar e de São José se fazer presente nessa campanha mundial, Diferenças Sim, Desigualdades Não. Uma campanha muito pertinente, mundialmente, não para São José, mas em todos os locais, ela é muito pertinente, tocando em 3 eixos principais que são muito caros, né, à nossa sociedade, muito pungentes nesse momento histórico que a gente vive da pós-modernidade, que são a questão de gênero, a questão da diversidade étnico-racial e a questão das deficiências, né? Esse movimento mundial ele passa por esses 3 grandes eixos. Na questão da diversidade étnico-racial, a gente tem, mais recentemente, 2 leis que nos amparam e que obrigam as escolas, sejam elas particulares ou não, de estar pensando as questões da diversidade étnico-racial, né? Que são as leis da 10.639 e a lei 11.645. A primeira de 2003 e a segunda de 2008. Né? Ambas elas vêm complementar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e também a nossa Constituição Federal de 1988, né, que já preza que todo cidadão brasileiro tem direitos iguais, mas que, na prática, como diz a professora Lucena, os sujeitos eles são classificados e hierarquizados conforme uma série de fatores, né, e, entre eles, a questão étnico-racial, que é muito forte, e as estatísticas apontam para isso, né? E os números que a gente vai ver vai falar dessa importância. Homi Bhabha, que é um intelectual que eu prezo muito e que trabalha na questão dos estudos culturais, ele fala que a questão da raça, a questão das diferenças postas na sociedade, de raça, de gênero e social, elas não teriam nenhum problema se elas simplesmente existissem enquanto diferenças. A questão e o problema maior é que elas são hierarquizadas e elas promovem uma desigualdade social muito grande. Né? As diferenças estão postas e elas estão postas não só hoje na nossa sociedade, elas estão postas desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, os sujeitos existem nas suas diferenças religiosas, nas suas diferenças de gêneros, diferenças étnicas, de classes sociais. E na nossa contemporaneidade a gente vê esses sujeitos emergentes e a necessidade muito grande da gente dar oportunidade a esses sujeitos, né, e trabalhar com essas diferenças. Então, o problema é que essas diferenças elas geram uma desigualdade na nossa sociedade. E o homem branco, católico, ele tem privilégios na nossa sociedade. Né? Então, enquanto mulheres e a população negra, a população indígena, entre outras etnias, se percebem muito prejudicadas na nossa sociedade. E como a professora Lucena diz, enquanto a gente vê o outro como outro, e enquanto a gente não se coloca também um pouco no lugar do outro e não abre mão dos privilégios que tenham, pelo fato de ser branco, pelo fato de ser católico, pelo fato de ser bem-sucedido, a gente não percebe que, ao a gente não abrir mão desses privilégios, a gente está prejudicando uma maioria da nossa sociedade. A gente vai continuar com essa sociedade discriminatória, racialista, machista. Né? Enfim. Vou passar um pouquinho o material que eu preparei para vocês, rapidamente. Né? O objetivo aqui é só chamar atenção para os munícipes de que São José percebe que a diferença étnico-racial ela gera uma desigualdade social, mas está atento o município de São José a tentar trabalhar com essa diferença no sentido de minimizar no ambiente escolar e na sociedade como um todo essas situações discriminatórias. Tá? Desde 2007, e aí a vereadora Mary Hang, na época, já na Secretaria de Educação, se sensibilizou com essa necessidade. Desde 2007 até agora, 2011, a gente continua lá na Secretaria de Educação, né, tentando aprimorar a cada ano que passa, né, no atendimento e na
na diminuição do racismo institucional. Tá? Peço para passar lá um pouquinho, Eliette, por favor. Aqui eu trouxe um pensamento de Kofi Annan, representante da ONU, que ele fala um pouquinho dessa questão. Volta um pouquinho, Eliette, por favor. Fala um pouquinho da questão de como está no mundo essa relação de diferenças étnicas. Em todo o mundo, minorias étnicas continuam a ser desproporcionalmente pobres, afetadas pelo desemprego e menos escolarizadas que os grupos dominantes. Estão subrepresentadas nas estruturas políticas e superrepresentadas nas prisões. Têm menos acesso a serviços de qualidade e, consequentemente, menor expectativa de vida. Essas e outras formas de injustiça racial são a cruel realidade do nosso tempo, mas não precisam ser inevitáveis em nosso futuro. Acho que essas palavras assim, são bem significativas para mostrar essa situação de desigualdade. Ela está posta, mas depende de nós, cada um de nós, dentro do seu poder, dentro da sua possibilidade, de contribuir para que essa situação no futuro não permaneça, ou pelo menos se minimize. E aí o objetivo da nossa formação lá na Secretaria de Educação, que é atingir os educadores, os gestores, promovendo um reconhecimento e uma valorização das matrizes culturais que compõem a sociedade brasileira, em conformidade com as leis vigentes. Um pouquinho do histórico das leis, mas acho que não cabe aqui, tá? Mas para vocês saberem, as leis existem e nós, enquanto educadores, nós temos o compromisso social e legal de estar trabalhando essas leis e estar promovendo uma alteração no currículo para que elas se efetivem. Um outro documento recentemente aprovado a nível nacional foi o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, que traz para a gente compromissos bem importantes, que extrapolam a questão da educação, porque entendo que não é só a educação a responsável para trabalhar na diminuição do racismo, é preciso questões e políticas públicas na área da saúde, da habitação, da segurança, é preciso uma ação intersetorial muito ampla e muito complexa para a gente poder oferecer uma maior oportunidade de ascensão social a essas minorias, que nem sempre são minorias demográficas, mas são minorias de acesso ao poder. Pode passar, por favor. Aí a nossa proposta de atuação para esse ano de 2011, nós temos encontros mensais aos sábados. Convido a todas e a todos, esse sábado próximo, dia 14, por exemplo, a gente vai fazer a nossa formação, que está atendendo 170 professores da rede municipal de São José e também de outras redes que a gente deixou aberto, tá? Um processo educacional bem democrático, aos sábados, e com 170 professores, isso é bem significativo, com professores doutores de universidades, das mais gabaritadas, e com diversas temáticas. Esse sábado a gente vai trabalhar com a questão das danças africanas e dos instrumentos de percussão. E é um encontro muito sério, que a gente sempre distribui material didático, pedagógico, tá? Tentando incorporar e incrementar as práticas pedagógicas nas nossas escolas. Além dos encontros mensais, a gente, na medida do possível, a gente busca fazer uma assessoria nas unidades de ensino. Temos a proposta do baú multicultural, que é um baú que vai levar literatura, material de formação, CDs, DVDs, materiais pedagógicos adaptados, alternativos, que a gente está construindo para as nossas unidades de ensino, e esse baú multicultural vai ficar nas unidades, é um baú itinerante, ele vai perpassar por todas as nossas unidades, e junto vai a contadora de história Fabrícia também, para estar abrindo esse baú. Uma nossa outra proposta é produzir material didático específico, que é uma necessidade que os educadores percebem, é preciso construir material didático específico para se trabalhar com a questão étnico-racial, entre outras, E a comemoração do Dia da Consciência Negra, que a gente, no nosso município, já tem um feriado municipal, embora por questões jurídicas tenha sido impossibilitado de ser comemorado o ano passado, mas ele permanece enquanto lei, e, de qualquer forma, é uma conquista, que já ocorre a mais de 200 municípios brasileiros, e São José, de qualquer forma, apesar de ter tido esse impedimento, mas ele conseguiu aprovar a lei municipal. Falta só um pouquinho ali, só um minuto, por favor. E a gente pretende encerrar o ano produzindo um documentário pedagógico,
trazendo as memórias das pessoas antigas de São José, especialmente que compõem a diversidade étnica desse município. Tá? Esse material pedagógico, esse documentário, será depois ofertado a todo o Estado, mas principalmente como material pedagógico nas nossas unidades de ensino. E aí só uma reflexão, né, breve, que o nosso Estado de Santa Catarina, ele sempre é muito lembrado como um Estado de origem europeia, né, e sempre fica muito desprezada a participação das outras etnias que provêm de outros continentes que não europeu. E é preciso lembrar que, em alguns momentos da história de São José, a população afro já foi a terceira maior população, já teve maior população do que a população branca, né? Por todo o século XIX, praticamente, a população afro foi maior do que a população branca em São José. E foi a terceira maior população afro do Estado no século XIX, em alguns momentos. Então, ela é uma população muito significativa. Atualmente, oficialmente, no município, a gente tem cerca de 11% da população afro, mas a gente sabe que, na prática, esse número é muito maior, porque as pessoas ainda têm um constrangimento de se autodeclarar negras. E isso, como a professora diz, a professora Lucena diz, né, não é possível culpabilizá-los desse desconforto de se autodeclarar negra, porque a nossa sociedade ela dá poucas oportunidades à população negra. Então, uma das estratégias é tentar se assimilar ao grupo dominante, né, por uma estratégia de sobrevivência, né, também. Então, lembrar que o nosso município de São José, embora tenha uma construção açoriana muito forte, e que é uma construção, uma invenção, na verdade, o nosso município ele tem a maioria alemães, portugueses, não açorianos especificamente, e africanos e árabes e muitas outras etnias, né, na verdade. Inclusive a indígena, que foi dizimada, mas que também indígenas moravam em São José, né? Pode passar, por favor. Algumas das estatísticas, né, a gente vem trazer brevemente. No Brasil, segundo o IBGE e o PNAD de 2009, 57 milhões de crianças e adolescentes vivem no Brasil. Desses 57 milhões, 31 milhões de crianças negras e cerca de 100 mil crianças indígenas. Né? E um dado lamentável, das 530 mil crianças de 7 a 14 anos fora da escola, 330 mil são negras. E 190 mil são brancas. Então, a exclusão escolar, e quando a professora Lucena, se me reporta, fala dela, quando ela fala que a escola é feita, pensada num tipo de sujeitos, né, e quem fica fora dela, e a gente aceita essa situação, a gente sabe dessa situação, e o que a gente faz, né? A gente ou empurra para a EJA esses alunos repetentes, ou empurra para fora da escola, né? Então, é importante estar ciente que as estatísticas elas existem para que a gente também se dê conta, né, da situação numérica que expressa uma realidade social. Pode passar, por favor. Um outro dado também alarmante, 70% das crianças brancas conseguem concluir o ensino fundamental e somente 30% das crianças negras chegam ao final dessa etapa. Somente 30% das crianças negras chegam ao final do ensino fundamental. É um funil muito grande. Né? 50% das crianças negras na primeira série da rede municipal de São José, falando agora, tá? Segundo o censo escolar de 2007, 50% das crianças negras na primeira série de São José repetiram de ano em 2007. Em contrapartida, apenas 10% das crianças brancas repetiram. Isso é um dado muito alarmante. 62% das crianças fora da escola, na faixa de 7 a 14 anos, são negras. Fora da escola. 62%. Tá? Então, são alguns dados que eu trago para vocês para que a gente reflita, né? Porque algumas pessoas ainda continuam vendo a questão étnico-racial como uma questão de alguns. Não é a questão de alguns, é a questão de todos, né? Da sociedade brasileira. Porque se a gente quer construir uma sociedade brasileira democrática, de fato, a gente precisa criar espaços para incluir todos os sujeitos na sua diversidade. Né? Então é isso. Muito obrigada.
Educadora Maria Francisca Rodrigues, que é pedagoga e coordenadora do setor de educação especial do município de São José. Boa noite, né, a todos e a todas. E só pegando a questão, né, da palestra da professora Lucena, então nós vamos trazer um pouquinho, e essa é a proposta, do que outras possibilidades o setor de educação especial, que está dentro desse processo de diversidade, e está também, parte também da questão de poder, né, trabalhar a questão das desigualdades, não diferença, sim, porque hoje é um processo de diversidade. O que a gente está buscando em conjunto, inclusive, porque não é por acaso que estamos eu e a Janaína aqui e não se trabalha as coisas em separado lá, né? A gente está buscando hoje uma proposta intersetorial também, né? Pode passar, por favor, Eliette. Falando rapidinho, a educação especial em São José, ela assumiu a questão do governo federal, quando propôs, em 2008, a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E começou a trazer as salas multifuncionais, que tem em Florianópolis, a exemplo de Florianópolis e outras cidades, para São José também. Então, é um programa federal que vem e passa a constituir o nosso município. Só uma coisa que eu queria trazer. Antes disso, já existiam alguns profissionais que trabalhavam e já tinham montado o Núcleo de Educação Especial Inclusiva desde 2004. Tá? Eu acho que isso vale a pena fazer referência, porque são profissionais que já vinham nessa tentativa de incluir as crianças e de trabalhar com essa diversidade e sair um pouco dessa norma e dessa classificação. E eu gosto muito de trabalhar com a educação especial. Hoje eu estava dizendo de manhã para os professores da educação infantil, porque ela leva para dentro da escola um desconforto muito grande. E ela faz com que essa escola se repense e saia dessa zona de conforto e lide com até outras classificações, mas não as mesmas, né? Então, ela é vista a nível de lei, de política pública, como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas. Isso quer dizer que nós vamos ter um trabalho da educação especial de inclusão, desde a educação infantil até o ensino fundamental, a EJA, o ensino médio e o ensino superior, só que o ensino superior está sempre já colocado como um projeto federal. Então, não é dos municípios. Tá? E na educação em São José, nós temos o serviço também o ATA é acesso, triagem e acompanhamento. E o material didático, que está começando hoje, esse material acessível. Só que esse material não é só para alunos com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento ou com altas habilidades. Nós aqui, combinando com a questão da diversidade, esse centro de material é para todos da rede. Está sendo pensado para todas as crianças, para todas as salas, um acesso maior de jogos, brincadeiras, adaptações, sim, né? Mas que possam fazer trabalhos coletivos a partir desses materiais. Pensar as questões étnico-raciais, as questões da deficiência, como algo coletivo e não como um problema individual de algum grupo de pessoas. Disponibiliza o AEE, que é o atendimento educacional especializado, e dentro desse atendimento educacional especializado, que é esse programa do governo federal, os recursos próprios desse próprio atendimento. Então,
Nós recebemos vários materiais do MEC e, numa sala, que a gente chama de sala Apolo, dentro da escola, participando do PPP dessa escola, é colocada essa sala com os professores especializados na questão da educação especial. Tá? Ela tem o objetivo de orientar os alunos e professores quanto à utilização desses recursos, encaminhamentos, a questão das turmas. Em 2010, em São José, foram implantados 4 polos, até 2010. Em 2009 foram implantados 3, 2010 foi implantado 1, e agora, em 2011, estão sendo implantados mais 12 polos nas escolas, entre CIs e centros educacionais municipais, que é de ensino fundamental. Também temos uma preocupação com a questão da educação de jovens e adultos. Então, São José é o primeiro a ter um polo no período noturno, em que o professor especializado ele percorre, tá, as escolas da EJA, onde tem deficientes, e orienta também essa questão com os professores de turma. Trouxe uns dados atualizados. O número hoje de auxiliares em educação especial da educação infantil, que hoje esses auxiliares têm 30 horas, e do ensino fundamental, no seu total, é 128 profissionais. O número de professores especializados nas salas de AEE, 11. O público-alvo da educação especial, que aí entram todas as deficiências, deficiência mental, deficiência física ou intelectual, como a gente tem chamado ultimamente, cego, surdo, deficiência auditiva, deficiência visual, que é o baixa visão, TGD, que é a questão do autismo, síndrome de Rett e outros, né? E altas habilidades, superdotação, que nós não temos nenhum caso ainda, porque tem todo um programa que tem que ser implantado para que a gente possa avaliar isso, mas entre esse público-alvo, hoje nós temos 376 alunos em São José. É um número grande. Para isso, também, no setor, 2 pedagogas, 2 psicólogas que ficam conosco 10 horas e uma fonoaudióloga também 10 horas. Pode passar, Elete? Que convênios foram assinados esse ano? Foram assinados um convênio com a ASIC, que é a Associação de Cegos, né? E que traz a questão de atender os nossos alunos cegos e baixa visão. Tá? E no outro turno, elas fazem um trabalho com os nossos professores especializados. E até eu queria aproveitar, né, para que a gente até teve um exemplo na mídia há pouco tempo, que foi de um menino cego de uma das escolas de São José, e eu não posso deixar de me referir, porque, assim, no município há esse trabalho do atendimento educacional especializado, só que algumas crianças são atendidas pelo município, que é a 2ª matrícula, certo? Cada criança que tem uma deficiência comprovada, ela tem a sua matrícula no ensino regular e ela tem a sua matrícula da educação do serviço especializado. Só que o município de São José convive com 3 serviços especializados. Um da esfera municipal, que é o qual eu estou apresentando para vocês aqui, um da esfera estadual, que é representado pela Fundação Catarinense de Educação Especial e o SAEDES, né, como é o nome do serviço deles, e um outro das APAES, que também hoje é centro de atendimento, que vão no turno contrário 2 vezes. Então, esse menino que saiu na mídia, que foi a questão de não ter auxiliar e não saber braille, eu queria até esclarecer que ele tem auxiliar, sim, foi trocada, e aí foi questionada também a questão dessa auxiliar de ensino e educação especial não saber braille. Isso não é a função dela, isso é a função dos serviços especializados. No caso dele,
quem está dando esse suporte é o Estado. O Estado representado, como eu já disse, pela Fundação Catarinense. E nós não temos como intervir nesse processo, porque eu também tenho que dizer que a família adere ao programa ou não. Ela tem a possibilidade de escolher se quer um suporte para o seu filho, quando tem um filho com deficiência. Ela pode dizer, não quero atendimento. Tá? E ela pode escolher se ela quer ser atendida, que o seu filho seja atendido, e ela também, na APAE, que também tem convênio com a prefeitura, mas não supervisão, é um trabalho à parte, se ela quer ser atendida pelo Estado ou se ela quer ser atendida direto no município. Tá? Só para a gente esclarecer que esse caso, em particular, não era da nossa alçada o atendimento especializado. Nós temos também, fizemos um convênio com a Associação das Pessoas com Deficiência de Santa Catarina, na questão do paradesporto. Agora, vou mostrar umas fotos para vocês. Foram para São Miguel do Oeste 10 crianças e adolescentes com deficiência, 4 passaram, 6 ganharam as medalhas, porque, apesar da gente dizer que não há competição, há, né? E 4 foram selecionados para o Nacional, agora em São Paulo. Na fisioterapia, esse convênio vem com a Estácio de Sá. Tá? Então, nós temos 18 vagas para as crianças da rede de São José que sejam alunos do nosso ensino regular, independente de estar no nosso serviço especializado. Ele pode até estar em outro, não tem problema nenhum. E aí ele faz a fisioterapia ali na Estácio de Sá, na clínica deles, onde tem supervisão dos professores orientadores e também com os estagiários. Nós temos duas professoras, num programa federal, que é o CAP, Centro de Atenção, que produz para o deficiente visual, que produz só material para os deficientes visuais, baixa visão e cego. Livro didático, CD e todo tipo de material que tem que vir com uma certa antecedência, e elas estão lá produzindo esse material para o município de São José. Temos também, agora estamos organizando a PABB, né, que é a Associação de Pais e Amigos do Banco do Brasil. Elas, desde o ano passado também, oferecem cursos de informática para crianças com deficiência intelectual ou aquelas crianças e adolescentes que possam usar um computador sem adaptação. E, por último, a Universidade Federal de Santa Catarina também entrou em contato, que está fazendo uma pesquisa e vai fazer algumas entrevistas com algumas crianças, alguns adolescentes com baixa visão, para produzir novos materiais para eles, para que dê qualidade a esse andar pela escola, né? A essa diversidade. Tá? Só para a gente poder andar um pouquinho. Então, a quem se destina a educação especial? Eu acabei já falando, né? Deficientes, né? A deficiência física, intelectual, surdez, cegueira, baixa visão, surdo, cegueira, que não temos na rede, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Ok? Esse é o público da educação especial. O que é esse AE? É um serviço que identifica, elabora, orienta e organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade. Tá? Qual é a grande intenção dele? Eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Essa plena participação vem muito com que,
né, a doutora Lucena estava trazendo. Quer dizer, na hora que eu saio dessa, porque nunca foi pensado, há 2 décadas atrás, que esses deficientes, né, poderiam estar convivendo na escola, no nosso cotidiano. E aí hoje a gente discutia de manhã também. Porque uma professora dizia assim, não há acessibilidade, o meu aluno não consegue nem chegar de cadeira de rodas na escola. E aí uma coisa que foi questionada com ela foi a seguinte, quem fez, quem construiu, quem organizou o espaço que a gente vive? Não fomos nós? Quem é que agora tem que criar outras possibilidades? Somos nós também, aprendendo a viver com essa diversidade, com essa diferença. Não está agora, mas pode vir a ficar. Tá? Outra coisa importante, esse serviço especializado ele não pode mais substituir a escola. Essas crianças, adolescentes e adultos com deficiência só podem estar recebendo atendimento especializado se estiverem na escola regular. Seja que condição tenha ou apresente. Isso é uma questão importante. Por quê? Porque ele complementa e suplementa a educação, ou seja, a proposta dele é dar a base para que esses sujeitos estejam na escola, como é direito de todos. Tá? Qual é o espaço do AE? Tá? É a escola regular, porque eles orientam os professores, as salas multifuncionais, que é onde funcionam as salas especializadas dentro da escola, e os centros especializados, que eu já falei aqui, que pode ser a PAI, fundação. Sempre no horário oposto ao atendimento. Então, não pode se tirar a criança de dentro da sala de aula, no seu horário de aula, para fazer atendimento especializado. Porque eu estou privando ele do conhecimento e do acesso como os outros. Aqui nós temos algumas fotos do AE na escola. O menino lendo o gibi com uma lupa, ali as crianças fazendo uma atividade. Toca mais. Aqui, uma outra proposta é a questão, nós temos 3 instrutores surdos na rede. E eles estão fazendo para a comunidade, a partir de um pedido dos pais, curso de Libras noturno, dos pais de crianças surdas. E aí, como a prioridade era os pais, o que nós fizemos? Colocamos os pais que queriam fazer o curso e abrimos as outras vagas para os professores e as vagas que sobrassem para a comunidade em geral. Na verdade, não sobrou vaga para a comunidade em geral. Já. Outra coisa, eu vou só, independente de estar passando ou não, só vou colocar a questão da corrida rústica, tá? Que também foi uma novidade esse ano em São José. Nós participamos, não ainda como modalidade. Esse aí foi o pessoal que foi para o circuito da Caixa Regional Sul, em Curitiba, foi de ônibus e participou também. O segundo para a GESC São Miguel do Oeste, esse ano, onde 4 passaram para a Nacional. E aí eu acabo, né? Todo mundo acabou com pensamento, com alguma coisa. Eu quis contribuir com uma outra coisa que eu considero arte também, tá? Que a diversidade, a gente pensar que a educação jamais, nunca teve, não tem e não terá um tamanho único. E que é isso que a gente tem que se acostumar daqui para frente. Eu agradeço bastante. Obrigada. Obrigada, professora Francisca, pelas suas contribuições. Passo a palavra agora para a Margarete Sandrini, diretora de ensino da Secretaria de Educação. Diretora, vamos fazer as considerações em 2 minutos, que nós temos prazo para terminar, depois passar para a Selma. Obrigada. Tá certo. Boa noite a todos e todas. Eu queria, primeiramente, agradecer à professora e vereadora Mary por essa belíssima aula, né? E também queria colocar que o acesso ao poder, ele se dá
a todos pela inclusão dos sujeitos da sua diversidade. Então, a Secretaria Municipal de Educação, na sua diretoria de ensino, tem como meta principal e primordial para esse nosso tempo que lá estamos, a educação integral. E da educação integral, nós podemos estar presente em todas essas necessidades da sociedade. E queria também colocar que quem ganha com toda essa diversidade na escola é toda a sociedade. Então, muito obrigada. Obrigada, diretora. A Secretaria vem demonstrar essa rede de apoio que ela oferece para os educandos aqui do município de São José. Passo a palavra agora para a Selma Davi Lemos, que representa a Gerência de Educação do Estado de Santa Catarina. Boa noite a todos. É sempre um prazer, né, participar de um evento, uma grandeza como essa. Assim, fiquei muito honrada em ser chamada para essa mesa, porque falar de diferença e desigualdade para o povo de São José é uma coisa muito bacana, viu, Mary? Por isso agradeço você por essa iniciativa e gostaria de dizer para as pessoas que ficaram até aqui, que não é fácil, o pessoal já está um pouco cansado, né? Que sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo, tá? Essa é uma frase que a gente traz no grupo que a gente trabalha, um grupo de estudo de professores, lá da Gerência de Educação, da Grande Florianópolis, que estuda as questões étnico-racial. E é isso que eu trago para nós também. E dizer que desse tempo que eu estou trabalhando na Gerência de Educação, o grupo está desde 2005 e a gente vem se pautando em cima da Lei 10.639, desde 2003, e a 11.645, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. E a gente vem investigando as escolas, vem fazendo estudos e trabalhos, e o que é que a gente observa? Que tem professor que se nega a desenvolver esse trabalho. Então, gostaria de deixar dito aqui hoje que é possível fazer diferente do que está posto hoje. Se nós quisermos vislumbrar um futuro diferente, nós temos que fazer deste presente uma coisa melhor. Porque assim como está, não dá para continuar, e foi dito aqui na fala de todas as pessoas. E dizer que tem professor que se nega a fazer, e a gente tem que ter carinho, afeto, compreensão, para que o serviço saia feito. Porque a população negra, eu nem preciso dizer, a minha colega ali já falou muito bem, né? Está na pior da pirâmide, ela está abaixo. Então, é preciso mudar os dados hoje que estão postos. E eu acredito que só com o trabalho da educação, com as mudanças, as leituras e as pesquisas que estão sendo feitas hoje, é que a gente pode mudar o que está posto. E gostaria de finalizar dizendo um pensamento da pessoa que mais lutou e luta para ter equidade entre as pessoas, entre os povos, Nelson Mandela. E ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando alguém pela cor da pele, pela religião ou pela origem. Para odiar, as pessoas são ensinadas. Se elas são ensinadas a odiar, podem ser ensinadas a amar. Obrigada. Obrigada, professora Selma. Quero agradecer a todos os palestrantes dessa noite, a professora Janaína, a professora Lucena, a professora Francisca, a professora Selma e a educadora Margarete. A todos que estão conosco aqui, que ficaram conosco aqui nessa noite, nós acreditamos que essa aula pública teve o seu valor no sentido da troca de conhecimento que aconteceu nesse momento e que faz com que nós possamos estar juntos construindo uma educação pública de qualidade aqui no município de São José. Boa noite a todos e muito obrigada.